Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Estamos de volta. Mais uma oportunidade para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Nós temos a alegria e a oportunidade de estudarmos a Bíblia de maneira tão, eu diria assim, bonita, tão inspiradora. E você, meu amigo, não pode ficar de fora, não. Você, minha amiga, não pode perder esta oportunidade. Estamos aqui apresentando uma série sobre as doutrinas da igreja. E eu quero convidar você a compreender cada vez mais as doutrinas da Igreja Adventista. Então, se você quiser, é só me mandar aqui um abraço, me mandar uma comunicação, e nós então vamos poder manter contato, e será um prazer poder apresentar a palavra de Deus por vídeo ou por outros meios, mas nós vamos então estudar a palavra de Deus juntos. Pois bem, se a palavra de Deus é inspiração, este é o momento. Aqui estamos para juntos estudarmos e compreendermos um pouco mais daquilo que ela nos ensina. E como eu tenho apresentado uma série de estudos, eu tenho procurado nestas, eu diria, prédicas, apresentar as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu quero dizer para os irmãos e amigos que é inspirador e ao mesmo tempo tranquilizador saber que estas doutrinas que nós apresentamos não vêm de pensamento humano, de nenhuma parte. Pelo contrário, toda a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se baseia nas Sagradas Escrituras, pois é nela, na Bíblia, que nós buscamos a base para a nossa fé, para a nossa esperança, e esta esperança nos dá a certeza de que, muito em breve, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará de volta. Meu nome é Evelson Silva, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou atualmente cuidando do que nós denominamos um conjunto de igrejas como distrito aqui na cidade de São Bernardo do Campo. E eu cuido do distrito de Ferrazópolis, que está ligado à Associação Paulista Sudeste. Se você puder, ore com a gente, feche os olhos, oremos. Aqui estamos, bom Pai, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor possa ser a grande inspiração neste momento. E que o estudo que vamos fazer da quinta doutrina da Igreja Adventista, que fala sobre o Espírito Santo, realmente seja uma inspiração para todos nós neste momento. Aonde aqueles que estão me vendo e ouvindo estiverem, em que momento seja, eles possam estar também recebendo do Senhor a tua bênção e a tua direção. Em nome de Jesus te pedimos e também te agradecemos. Amém. Muito bem. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco e quero convidá-lo a juntos estudarmos um pouco mais desta doutrina da Igreja Adventista. E eu quero iniciar contando uma história interessante que é verídica e aconteceu, é uma história verídica e ela aconteceu naquele período em que os Estados Unidos estavam invadindo e guerreando lá no Vietnã. Por quê? Em uma aldeia, lá no Vietnã, que existiam ali tanto pessoas nativas como também pessoas americanas, a história relata que, pelo fato deles estarem ali, a aldeia foi bombardeada. Então,
várias explosões aconteceram, e uma destas explosões atingiu de forma muito forte uma menina que ali estava. E como era uma vila pequena e ali estavam alguns americanos que eram médicos, que estavam cuidando das pessoas, depois que o bombardeio cessou, eles então foram verificar o que realmente havia ocorrido. E eles então se depararam com uma jovem, uma menina bem novinha, de 10, 12 anos, que foi ferida pelo bombardeiro. Eles então rapidamente levaram ela para um local onde dava ali para fazer um atendimento, mas eles perceberam que aquela menina, ela havia perdido muito sangue. E ela, se não recebesse uma transfusão de sangue para melhorar o seu quadro clínico e também ajudá-la a passar no período da cirurgia, ela não resistiria. Então, esses americanos que ali estavam, que não falavam a língua daquela aldeia, né, das pessoas ali, eles então, por gesto, raspando aqui e ali, né, uma tradução do que eles queriam, eles passaram então para a liderança da aldeia, que eles precisavam de um doador. E esses então procuraram passar para os moradores da aldeia a necessidade que os médicos ali estavam precisando para salvar a vida daquela criança. Depois de muita gesticulação, de muita tentativa para poder transmitir exatamente o que os médicos precisavam, todo mundo ficou como se, eu diria assim, anestesiado. Todos ficaram parados e em silêncio, né, depois que foi explicado o que os americanos queriam. E depois de um tempo que foi até razoavelmente pequeno, mas para aquele momento foi eterno, um tempo danado, uma criança, um jovenzinho levanta a mão e ele então se coloca à disposição para poder fazer a doação de sangue para a transfusão. Então, rapidamente os médicos pegaram aquela criança, prepararam, colocaram os dois juntos ali na sala de cirurgia, e eles então espetaram aquele garoto, e ele então começou ali a ver o seu sangue sendo retirado e sendo colocado para outra pessoa, aquela menina que estava na mesa de cirurgia. O interessante é que, enquanto os momentos foram passando, o cirurgião ouviu ali um soluço, né? E ele olhou e verificou que o soluço vinha do garoto, que estava ali assim, olhando de forma fixa para um lugar e tentando conter a emoção, né, do que estava acontecendo. E dali a pouco ele deu um outro soluço e mais um soluço, e pouco tempo depois ele estava chorando. Ele estava realmente assim, eu diria assim, preocupado, né? Ele estava expressando isto no seu choro. E aquele médico perguntou para ele: está tudo bem com você? E o garoto balançou a cabeça: não, está tudo bem, e se derretendo em lágrimas. E o médico falou: não é possível, está alguma coisa errada aqui, porque é uma transfusão, uma questão simples. Mas ele continuou. O garoto deu uma segurada ali, mas não demorou muito tempo e ele voltou a chorar copiosamente. Muito bem. Aquele médico, então, preocupado com o que estava acontecendo ali com o seu paciente, ele então procura verificar se ele pode se comunicar de forma melhor com aquela criança. E por sorte, chegou ali na aldeia uma enfermeira que era nativa e que sabia o inglês, e começou então a conversar, e o médico expressou para ela: olha, deve estar acontecendo algum problema com esta criança.
porque esta criança, ela chegou normal e agora ela está chorando copiosamente. Ela está aqui se derretendo em lágrimas. Aquela enfermeira nativa, então, foi até onde estava a criança, olhou nos olhinhos dela e, com voz tranquila, começou a conversar com ela. Começou a querer saber qual era o motivo daquele choro que aquela criança estava tendo. O nome desta criança, segundo o relato, é Shang. E ele ali começou a ouvir o que aquela pessoa que sabia a sua língua estava dizendo, né? Então, a enfermeira, depois que conseguiu manter ali um rápido diálogo com ele, passou então a transmitir o que é que realmente ele estava fazendo com a transfusão do sangue. E ele então respondeu, né, para aquela enfermeira, que na ideia dele, quando ele levantou a mão, os líderes lá falaram que eles precisavam de alguém com o mesmo tipo sanguíneo, porque ele iria doar todo o seu sangue para que aquela criança que havia sido ferida no bombardeio, ela pudesse viver. Na cabeça dele, ele entendeu que ele morreria para que a outra criança pudesse se salvar. Quando a enfermeira então comunicou ao médico, o médico então procurou acalmar, né, conversando com a enfermeira, e ela transmitiu para o garoto que isto não iria acontecer, que não precisava ele retirar todo o sangue dele para dar para aquela menina. E aí então o relato diz que aquela criança começou agora a não chorar mais, ele então ficou mais tranquilo, né? E o médico, vendo aquela transformação, ele virou para o Shang, né, e perguntou: Shang, se você sabia, como foi informado pela liderança, de que você ia dar todo o seu sangue, a minha pergunta para você é: por que você então levantou a mão, se pondo à disposição para dar todo o seu sangue, mesmo que você morresse, em favor da menina, que agora já estava, eu diria, passado ali a cirurgia, já estava tranquila, estava recebendo ali os medicamentos e tudo mais, já não precisava de mais sangue. E ele disse: olha, eu levantei a mão porque ela é minha amiga. Em outras palavras, ele estava disposto a dar todo o seu sangue para que a sua amiga pudesse viver, mesmo que ele morresse. Essa história nos apresenta algo importante para compreendermos o grande amor de Deus expresso em São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu e você sabemos que, além desta decisão de Jesus em dar a sua vida, tanto o Pai quanto o Espírito Santo se uniram neste propósito que Cristo veio aqui demonstrar, para que eu e você pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Portanto, o Espírito Santo, ele compõe eu diria, a equipe que veio aqui e que continua nos dias de hoje, influenciando a minha e a sua vida, para que nós possamos aceitar a salvação que Deus nos oferece por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, o Espírito Santo é sim uma parte importante das doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu gostaria de pedir a você, se você está aí com a sua Bíblia, ou então nos acompanhe na leitura, porque queremos destacar aqui algumas coisas que o Espírito Santo realiza
como eu posso assim dizer, é como se fosse o ministério do Espírito Santo, a atuação dele em favor da humanidade. Ele atua em setores, em vários setores. E nós então vamos entender que esta é uma manifestação de amor da parte da divindade, e em especial do Espírito Santo, para que você e eu possamos ter a esperança da vida eterna. Por isso eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de João, nos Evangelhos de João, no capítulo 14, e nós vamos ler o verso 26, que diz: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, olha só o que Jesus afirma, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele nos ensina, como a mãe ensina o filho, que traz a existência, que dá luz a ele, que tem grande amor por ele. O Espírito Santo atua como uma mãe, não só dando o exemplo, mas também inspirando e orientando o ser humano para que ele possa alcançar a vida eterna. O texto continua dizendo: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então aqui está uma maneira, eu diria assim, do ministério do Espírito Santo. Lembrar e ensinar todas as coisas. Outra coisa interessante, está aqui também no livro de João, no capítulo 14, verso 26. Veja, destacando ali no finalzinho, lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Além de ensinar, o Espírito Santo, na sua missão de ajudar o ser humano, ele nos faz lembrar de tudo quanto aquilo que nós aprendemos e ouvimos a respeito de Jesus. Um outro texto também importante está no livro de João, no capítulo 15, verso 26. E esse texto, ele deixa claro, né, que o Espírito Santo, ele testifica. E aí você pode perguntar, mas o que significa testifica? E eu te falo, testificar é afirmar. Então é uma ação decisiva, eu afirmo isto. Também pode ser a colocação, né, de testificar como algo assim, eu empenho a minha palavra, eu asseguro isto como verdadeiro. Também pode ser utilizado como comprova, né? Eu comprovo, eu testifico que isto realmente é verídico. Ou então, da maneira mais simples, né, testificar é declarar. Então, o Espírito Santo, ele testifica, ou seja, ele afirma, ele assegura, ele comprova, ele declara a respeito de Jesus. E o texto diz, em São João capítulo 15, verso 26, quando vier o Consolador, e eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, olha só o que ele diz, esse dará testemunho de mim. Só pode testemunhar, só pode declarar, comprovar aquele que tem sentimento, que viu, que presenciou uma força, não pode fazer isto. Há uma terceira missão, se eu posso assim dizer, do Espírito Santo, está em São João capítulo 16, verso 13, onde afirma que o Espírito Santo tem a missão, tem, eu diria, a sua atuação, a nos guiar a toda a verdade. Ele vai nos inspirar para que esta verdade nos seja uma realidade. Vamos ler São João, capítulo 16, verso 13, onde é dito, quando vier, porém aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha que coisa interessante. Se você permitir a atuação do Espírito Santo na sua vida, com certeza ele estará atuando na sua vida para que você
possa ser direcionado, possa ser guiado, possa tomar decisões que venham a somar com tudo aquilo que você tem aprendido e tem sido orientado pelo Espírito Santo. Então, ele vai nos guiar a toda a verdade. Por isso, eu e você precisamos ser sinceros, precisamos ser verdadeiros, como o garoto da nossa história. Muitas pessoas gostam de fazer coisas mirabolantes, cheio disso e daquilo. Na realidade, Deus, ele gosta de coisas simples, objetivas e de fácil compreensão. Porque Deus quer que o culto, como também o inculto, possa compreender a sua vontade, possa permitir que o Espírito Santo guie você em toda a verdade para um dia estarmos nos céus. Bem, mas o texto de João, capítulo 16, verso 13, ele continua e ele fala algo interessante bem no seu finalzinho. Ele diz assim, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Vou repetir, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Quer dizer, o Espírito Santo, ele vai nos inspirar para podermos compreender a promessa que Jesus fez, por exemplo, virei outra vez. Isto é, isso está no futuro, mas graças à presença dele, a atuação dele com a minha permissão na minha vida, eu então passo a desenvolver uma fé que vai me levar a aguardar com alegria e com esperança a breve manifestação de Cristo nas nuvens dos céus. E quero apresentar mais um texto, São João, capítulo 16, verso 14. Temos aqui duas coisas interessantes, que o Espírito Santo vai ajudar os filhos de Deus a glorificar o Senhor. São João, capítulo 16, verso 14. Nós lemos, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Então, quer dizer, algumas coisas vai ser transmitida ao Espírito Santo e esse então vai passar adiante como se fosse uma cadeia de compreensão e de ação no mesmo propósito. Como diz aqui, ele me glorificará. Então, eu e você vamos receber orientações também de como glorificarmos na nossa vida, nas nossas ações, ao nosso Deus que nos ama e deseja o nosso melhor. E concluindo, eu quero chamar a sua atenção para o mesmo texto de São João 16, 14, onde diz, ele me glorificará, e agora diz, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Então, se você permitir que o Espírito Santo atue na sua vida, com certeza você será orientado, né? E eu diria que esta orientação, ela vai trazer do trono de Deus a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. E o meu desejo é que você permita que isto aconteça, né? Então, nosso desejo é que você se prepare e que, ao se preparar, vá adquirindo, então, conhecimento, sendo ensinado, que você possa, ao ser ensinado, ser lembrado ou relembrar a vontade de Deus, que você possa, em suas ações, declarar, assegurar, comprovar com aquilo que você recebe de Deus, de que realmente Ele existe e que está atuando em sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus e Pai, o nosso desejo é que tenhamos, na nossa jornada rumo à Canaã Celestial, a inspiração do Teu Santo Espírito.
e que mesmo na nossa inocência, como na inocência daquele garoto Shang, que estava disposto a dar todo o seu sangue em favor daquela menina, e quando indagado, por que você fez isto? Ele disse, porque ela é minha amiga. Que nós então possamos também nos colocarmos nas tuas mãos, para que o Senhor possa nos moldar, e que nós estejamos dispostos a realizarmos a tua vontade, aonde quer que formos, para que mais e mais pessoas possam conhecer a verdade. Em nome de Jesus, te pedimos e também te agradecemos. Amém. Muito bem, queremos agradecer aqui a sua presença conosco, e eu quero mandar aqui alguns abraços, né? E eu quero mandar para aqui nosso abraço ao nosso irmão William Gomes. Um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe. Nossa irmã Maria Isabel Macena, um abraço, minha irmã. Queremos também mandar para nossa irmã Isabela Miranda, bem como também o nosso irmão Adelardo Silva. Nosso irmão Darcy Melo, um abraço, meu irmão, que Deus abençoe o senhor e a família. Adilson Silva, você ainda está bebendo água aí na Bahia, né? Que Deus te abençoe aí. Hilda Guarrieiro de Moura, um beijo. Sebastiana Bernardo Silva, um beijo. Sidney Morato, um abraço, que Deus esteja com você. Irmã Hélia Rios, que viajou para a Bahia, né? Que vocês recebam aí a bênção do Senhor. Ione Pereira, que Deus esteja com você. Eliana Alves, um beijo. Aide, um abraço, que Deus te abençoe. Um abraço, irmã Sirlene Bastos, que juntos possamos, em conjunto, continuarmos o aprendizado e a prática da mensagem de Deus em nossa vida. Que Deus possa te abençoar hoje e sempre. É o nosso desejo e a nossa sincera oração. E que Deus te abençoe. Um abraço, bom descanso, que Deus te abençoe.